Saudações, ora viva, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si esse espaço onde analisamos aqui vários pontos ligados à sociedade moçambicana. E hoje, em primeiro, vamos olhar para a questão da ministra, ou melhor, a ex-ministra do Interior, a Arsênia Massinga, que foi exonerada ontem pelo presidente da República, Filipe Nunes. Este é um dos pontos em que, ou melhor, é o primeiro ponto em que vai merecer aqui a análise e a sua atenção aí do outro lado de casa. E em seguida vamos olhar para a questão dos agentes da polícia e os advogados que passam a ter esta prerrogativa de reconhecer documentos à luz daquela de aceleração econômica anunciadas pelo chefe de Estado em agosto do ano passado. Este é o segundo tema e, por último, vamos ligar para a questão que tem que ver com as eleições autárquicas, estas agendadas para o dia 11 de outubro, onde os órgãos eleitorais pretendem eliminar aquilo que são as influências partidárias face aos pleitos que se aproximam. São estes os três temas que vão merecer aqui a análise do meu painel de luxo, mas também a sua atenção aí do outro lado de casa. Vou já assim saudar os meus convidados. Começo por ti, Dr. Camilo, boa tarde. Bem-vindo a mais um Despertar Debate e é oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio de hoje. Muito boa tarde, caros telespectadores, boa tarde, comboio, boa tarde, colegas de painel. Eu ia trazer como um tema prévio a questão do assassinato, da morte daquele que se presume ser o cabeça do grupo terrorista em Cabo Delgado. Eu ia, de certa forma, dar os parabéns à equipe, às forças das Forças de Defesa e Segurança e das outras forças, sejam elas da SADC, como também do Ruanda, que estão empenhados em combater o terrorismo naquela província. O fato temos que ter consciência de que o fato de termos conseguido abater o cabeça não quer dizer que o terrorismo esteja acabado. O que temos que fazer é ser mais vigilantes para que definitivamente consigamos pôr aquela província na paz que bem merece. Obrigado, Dr. Camilo. Sigo consigo, João André. Boa tarde, bem-vindo. É oportuno também para o seu ponto prévio. Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos que estão lá em casa. Deixar aqui o meu ponto prévio que tem relação com a tentativa de assassinato do Paulo Val. Dizer que estamos a caminhar para uma política criminosa que é do Estado, é do próprio Estado. Digo Estado porque são agentes que pertencem ao Estado que perpetuam esse tipo de ação. Segundo a entrevista que ele deu, não é, à imprensa, um agente da OPAI, não é, o OPAI são seguranças de altas individualidades, estava lá carregada com uma pistola com mais de 15 munições e tal. E ao interrogá-lo, ele disse que uma das ministras que é mandante da tentativa de assassinato. Então, eu me pergunto, que tipo de política nós queremos nas eleições? Significa que a eliminação da oposição é a morte do opositor? Não é uma democracia. A democracia rege-se em concorrer de forma clara, apresentar políticas para que o povo te vote, não eliminar o adversário. Aquela tentativa, aquilo é crime e tem que ser investigado. Não interessa ser ministro, porque o comandante, quando lhe é perguntado a tal comandante em Nampula, de que o agente estava afeto ou não, diz que não sabe, mas o segundo agente da UPAI diz que tinha conhecimento. E eram 4 indivíduos. Fugiram, eu acho que fugiram 3, ficou ele, foi capturado e tal. Então, eu dizer que estamos a construir uma democracia muito falhada. Nossa democracia, logo no começo, esteve falhada, mas se nós caminharmos para isso, é ditadura. E olha, um outro aspecto que nós temos, que ele
referenciou que eu sempre bati na tecla. Ele fala de que a tentativa não foi primeiro de assassinato, foi em termos de macumba. Olha, nós estamos a construir um país em que não é tecnocracia, não é meritocracia que funciona. Estamos a nos basear numa política criminosa, de baixo para cima, em que para concorrer para um município, para concorrer para um certo cargo, é preciso ir para macumba, é preciso eliminar o adversário. Eu acho que é muito errado. Eu desafio as instituições competentes a investigarem e a penalizarem esses indivíduos. Porque nós estamos a construir uma democracia falhada. Imagine jovens que queiram se meter em política. Vendo esse tipo de ação, claro que vai regredindo. Vai ter medo. Ninguém não tem medo de morrer. Então, eu penso que tem que se investigar, porque se nós eliminamos o opositor, o partido tem tido esse nome, esse modus vivendo de eliminar fisicamente o opositor, mas eu penso que é muito negativo. Nós não precisamos copiar pessoas de fora, não precisamos copiar políticas de fora de que temos que eliminar o opositor para poder ganhar, porque se, quem está lá não é ele, o Paulo Vale, é o partido. As pessoas confiaram no partido, não no Paulo Vale. Então, se eles tentam eliminá-lo, não é? Eu acredito, porque já eliminaram o outro, mas ele ganha, ele está lá, permanece. Então, a consciência de que é o partido que está funcionando, não é o indivíduo. Não precisamos eliminar o indivíduo. Não precisa ter esse tipo de rancor, não é? Quer dizer, procurar a polícia. E olha, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. Quem te manda fazer, quando chega a hora de bombom, por exemplo, agora que foi encontrado, vai lavar as mãos. Porque não tem ele, você não tem como provar que foi ele quem lhe mandou. Então, eu exorto a todos, polícia, qualquer um, a abster-se dessas situações, porque no final, quando eles são encontrados, ninguém vai colocar a mão no fogo por si. Então, que recuse esse tipo de ação. Não precisamos eliminar alguém. A vida é preciosa. Por que temos que eliminar por ser adversário? Quer dizer, na faculdade, quando estava na faculdade, quando um colega não concorda contigo, a ideia é matá-lo. Quando o colega conseguiu ser eleito chefe da turma, a ideia é eliminá-lo. Então, nós vamos crescer, nós jovens, com essa forma de pensar de que o opositor, a oposição tem que ser eliminada, tem que ser perseguida. Quer dizer, estamos a voltar para o século XV, século XIV, em que a oposição era vista como um perigo, mas na verdade a oposição não é um perigo. A oposição é para fechar as lacunas em que nós não conseguimos ver. Então eu penso que a justiça tem que ir atrás disso, o Cernic tem que se investigar porque as provas já existem, tem que se fazer essas conexões e, por fim, deter todos que estão ligados de forma direta e indireta a essa situação. Muito obrigado, João André. Dr. Mchanga, boa tarde. Bem-vindo e oportuno também para o Ponto Prévio de hoje. Muito obrigado. Primeiro, quero saudar a ti, aos colegas do painel, ao povo moçambicano, à regia, a todos aqueles que nos assistem. Agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram, incluindo a família deste assassino tanto se gabou de matar pessoas. E este é o destino que terão os polícias que se voluntariam para andar a assassinar pessoas da oposição. Também terminarão mortos pelo mesmo sistema que os manda matar outros. Portanto, está de parabéns, jovem, por esta colocação que tem. A minha questão prévia é a suposta desistência do governador de Nampula das eleições autárquicas. Uma coisa que foi evidenciada pelo jornal Evidências, onde se diz claramente que estas conversas nós já tínhamos acompanhado em círculos muito fechados, que ele não estava satisfeito em abandonar mais de 6 milhões de moçambicanos que ele está a governar, para governar pouco menos de 700 mil, que são o número dos municípios que vivem na cidade de Nampula. Portanto, se é que é verdade, ganhou coragem, está de parabéns o senhor governador de Nampula, que conseguiu perceber que está a ser usado como fauna acompanhante. Fauna acompanhante o que é? Quando as pessoas vão à pesca de camarão ou à pesca do caranguejo, apanham outras espécies que não lhes interessam. Em gíria normal, essas espécies deviam ser devolvidas, se estiverem em vida, devem ser devolvidas para o mar, mas porque também podem dar algum para meter gasóleo ou gasolina no barco de pesca. Costumam trazer
E é isto mesmo que aquelas pessoas que têm pequenas canoas com motor de 20, 40 cavalos, vão, recebem e voltam a vender na costa. Para dizer que o meu interesse não é Magumba, mas como apanhei Magumba, posso dar às vendedoras de Magumba a qualquer preço. Portanto, se o senhor governador percebeu que está a ser tratado como vono acompanhante, está de parabéns, até está a valorizar a tribo Macua, que andou sempre a ser desprezada pelo partido Frelimo. E aqui fica o grande desafio para o secretário-geral da Frelimo, que andou sempre a pregoar que ele é que sabe escolher os melhores candidatos. Contrariando até a vontade expressa dos militantes dos partidos e a vontade das próprias pessoas. Então ficou claro que a fórmula que a Frelimo de Filipe Nunes e Roque Silva arranjou para a designação dos seus candidatos, sobretudo a cabeças de lista, não é das melhores. Então deverão rever. Espero que o próximo dirigente da Frelimo, que deverá assumir o cargo daqui a pouco, como o Nunes tem de ir descansar em 2024, deverá começar a rever muitos documentos que foram estragados por atual Presidente da República e o atual Secretário-Geral. Muito obrigado, deputado Muxanga. É o momento sim de olharmos para o nosso primeiro tema. Começamos por olhar a questão que tem a ver com a exoneração da ex-ministra do Interior, a Arsénia Massinque, que sai de cena para dar lugar ao antigo comandante-geral da PRM, neste caso, Pascoal Ronda. Deputado, ou melhor, doutor Camilo, começo por ti. Qual a análise que faz destas mudanças numa altura em que há muitas situações que marcam a polícia? Pois bem, eu acho que, no meu entender, não foi uma surpresa mexidas no governo. Se calhar não esperávamos que fosse no Ministério do Interior. Mas, olhando para aquilo que é o Ministério do Interior, há dossiês que de certa forma, não foram bem conseguidos com a gestão da ministra Arsénia, não é? Então, por isso é que se calhar o Presidente da República achou por conveniente fazer esta mudança. Mas também temos que entender que a pasta do Ministro do Interior é uma pasta muito pesada, tem muitos assuntos, e Moçambique está-se a debater com assuntos como, por exemplo, o dossiê dos raptos, o dossiê do terrorismo, o branqueamento de capitais, crime, isto tudo também acaba por roçar aquilo que é crime organizado, e nós não encontramos respostas, principalmente na questão dos raptos, que acaba por afetar muito a capital do país, mas um pouco pelo resto do país, e até moçambicanos fora de Moçambique. Estou a falar aqui da vizinha da África do Sul. Apesar de nós não termos, digamos, abrangência de controlar a África do Sul, mas é para dizer que os nossos cidadãos são controlados a partir daqui para poderem ser raptados. Então, esses dossiês todos que não encontram resposta até hoje podem, de certa forma, ter contribuído para que o Presidente da República exonerasse a ministra e trouxesse agora digamos, na gíria podia-se chamar de um macaco velho, aquele que conhece e debateu-se com os dossiês, todos estes que eu elenquei, ao longo da sua administração como comandante-geral, não é? Ele bateu-se muito com parte destes assuntos, tem o domínio destes assuntos, é uma pessoa que já faz parte do elenco desde o Ministério da Defesa. Então, é uma pessoa que conhece tanto a questão da polícia como a questão da defesa, e
de certa forma, pode se bater e pode dominar este campo. Nós sabemos que o Ministério do Interior é um ministério também problemático, pois dentro do próprio ministério nós fomos acompanhando ao longo do tempo agentes, por exemplo, da PRM ou do Cernic, que acabam por ter mortes misteriosas, assassinatos, etc. E isso acaba por presumir que estes agentes estejam envolvidos em atos de corrupção ou até mesmo envolvidos na questão dos raptos, porque normalmente este tipo de grupos, crime organizado, uma vez lá dentro, dificilmente se sai, digamos, livre. Ou então acaba-se por, de certa forma, se acharem que os serviços, os teus préstimos dentro desta organização não são mais válidos e para queima de arquivo acabam por ter que eliminar os agentes. Então tivemos muitas situações desta natureza em que tivemos agentes da PRM e do Cernic assassinados. Isto leva-nos a crer que e não tivemos resposta, acima de tudo é que não há respostas para porquê que estes agentes foram assassinados. Então é um ministério com muito, digamos, muito peso de responsabilidade e, acima de tudo, que lida com dossiês muito sensíveis e que requerem, acima de tudo, um profissionalismo muito acentuado. Agora, nós já aqui ao longo dos programas já tínhamos falado de que o próprio Ministério do Interior não tem ferramentas, não tem pessoas que estejam especializadas para poder, de certa forma, fazer face a estes problemas que eu acabei de elencar aqui e que são a nossa realidade. Então, se não temos ferramentas, não sei se a demissão da ministra vai conseguir fazer com que se resolvam esses problemas, porque o próprio crime organizado, face àquilo que são os seus intentos, também vai se sofisticando em face àquilo que existe para os combater. E nós, entanto como Estado, ainda não temos, digamos, ferramentas capazes de poder eliminar ou pelo menos perseguir estes crimes. Então, nós devíamos começar primeiro por encontrar soluções dentro da especialidade, de diferentes especialidades e especificidades, para poder fazer face a isso. Não estou a ver, senão de uma forma, digamos, com a experiência que o general Pascoal Ronda tem, a tarimba que ele tem nesta área, não sei se com estes novos recrutas que nós viemos falando aqui, que não tem especialidade nenhuma, vai conseguir fazer face. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é partir para a especialização e esta reciclagem face aos problemas que o país enfrenta. Muito obrigado, Dr. Camilo. Deputado Mchanga, é consigo agora. A Arsênia Massing sai de cena e é substituída por um general que, por sinal, já estava na reserva. Muito obrigado. Bom, eu acho que se o Presidente da República fizesse a avaliação de desempenho, a Arsênia Massing nem deveria ter chegado à Diretora Nacional de Imigração. O currículo da Arsênia Massing não lhe permite ter chegado à Diretora-Geral de Imigração, e donde, apesar de muitos problemas que ela criou na migração, que ainda hoje continuam patentes, estão-lhe a perseguir, e foi-lhe dar... Há uma máxima que diz: você não consegue carregar 25 quilos, não posso te dar 50. A pessoa estava na migração, não estava a conseguir a migração, foi-lhe dar o Ministério do Interior. No Ministério do Interior, o que é que ela tem?
tem a Guarda Fronteira, tem a Polícia de Proteção, tem a Polícia de Altas Individualidades, tem um bilhete de identidade, tem Cernic, tem serviços administrativos e tem serviços sociais da polícia. Como uma pessoa que não conseguiu dirigir uma direção. Então, o presidente cometeu erro, mas vale a pena mais tarde do que nunca. A doutora Graça Machel costuma dizer que não é preciso feminizar só por feminizar. O presidente estava embalado com aquela coisa de querer dar a entender que no governo dele tem 50% de mulheres. Mas que mulheres? E acabou nos arranjar deixa sarna. Eu acho que agora sim o presidente da República começou a pensar com pés um pouco assentes no chão, porque percebeu que para trabalho de polícia é preciso colocar a polícia como chefe de polícias. Quando o presidente havia colocado o ministro cessante, o Miqudad, nós chamamos de atenção sobre esses aspectos, porque no Ministério do Interior há um grupo de pessoas que estão lá desde a fundação da polícia, que dizem que eles nunca saíram dali para irem ser chefes no Ministério da Defesa nem no CIS. E o papel dessas pessoas é fazer cascas de banana para toda pessoa que vem de fora. E essas pessoas são conhecidas. Essas pessoas são conhecidas. E pelo que estou a ver até, já criaram tentáculos, já contaminaram os novos jovens que entraram no Ministério do Interior. O grupo, por exemplo, que deve fazer agora 20, 30 anos, o grupo também dos 10, 15 anos, já está contaminado. O que os polícias sabem é que aquilo é para a polícia, não é para militares, aquilo não é para a CIS, aquilo não é para civis, é para eles. Agora, pelo menos desta vez o presidente da República foi buscar o polícia, Pascoal Ronda. Pascoal Ronda é polícia, eu conheço a ele. Antes de ser comandante-geral da polícia, antes de ser comandante provincial, já era polícia. Então ele sabe o que é que tem que se fazer. E não é esse polícia treinado aí a maneiras. Este foi polícia treinado no estrangeiro e treinado aqui dentro, em Mchafutene, e teve mais de um ano de preparação. Então, este é o mérito dos primeiros polícias que nós tivemos neste país. Não são esses que vão à carreira de tiro para dispararem 3 tiros, depois são dados armas para terem que andar aí. Até temos sorte agora porque já não há PPX, porque PPX é uma arma que sozinha conseguia explodir e depois começava a disparar de qualquer maneira. Graças a Deus já não temos esse tipo de armas. Temos uma KM, que a KM é uma arma um pouco segura, porque enquanto você não mexer no gatilho, sozinha não dispara. Mas, para todos os efeitos, o general Pascoal Ronda é bem-vindo, só que vem a uma casa de muita confusão e ele terá que trabalhar muito. Primeiro grande problema que o Pascoal Ronda vai encontrar é que ele não tem efetivos. Os efetivos que ele tem são precários, foram muito mal formados. Mas essa responsabilidade é do comandante-geral da polícia. Porque o comandante-geral da polícia carregou todos os centros de formação de polícias e tornou-os seus instrumentos. De tal sorte que até fez a questão de tirar comandantes provinciais para os colocar como diretores dos centros de formação. O que era papel do ministro do Interior passou a ser ele a fazer. Então, esta confusão de polícias mal formados dos últimos 2 cursos é responsabilidade pessoal do Bernardino Rafael. Mas como o Bernardino Rafael, quando entra na polícia, apanhou lá Pascoal Ronda. Pascoal Ronda faz parte dos professores de Bernardino Rafael. Acho que é tio, é avô e neto, vão saber conversar para nos mostrar qual será o cenário para corrigir este problema. Arsena Massing sai num momento muito interessante, num momento em que um membro da Polícia de Proteção é apanhado a tentar assassinar o presidente do município e a pessoa confessa que recebeu um mandato de uma ministra, que é colega da ministra. Então, se calhar fosse bom aqui se explicar qual é a razão mesmo da exoneração de Arsena Massing. Será que Arsena Massing é que falou com Talapa para indicar aquela pessoa para assassinar Vale? Também ficaria bom que isso ficasse claro. Que é para outras pessoas aprenderem que não podem voltar a fazer esse tipo de conversa. Será que Arsena Massing não conseguiu discutir melhor com o primeiro-ministro, com o ministro das Finanças, a questão dos escândalos financeiros dos mais de 25 mil polícias que estavam a receber sem existência física?
Porque agora a folha salarial dos polícias ficou retida no CIDECIF porque as pessoas estavam a receber 3, 4, 5 vencimentos. Mesma pessoa. Pessoas vivas. Alguém que foi comandante em Niassa ainda continua na folha de Niassa, continua na folha de Gaza, continua na folha de Maputo, continua na folha da Guarda Fronteira. Não, É deputado, brincadeira. esses relatos de que havia falta de subordinação a nível do Ministério do Interior pode constar a verdade? Isso era visível. Isso era visível. E sempre que o único ministro que nunca aceitou ser abusado, se calhar porque era membro da Comissão Política, foi o Pacheco. O Pacheco foi o único ministro do Interior Civil que nunca admitiu que qualquer pessoa paramilitar o pisasse. E todas as pessoas estavam na linha por causa da postura da pessoa que era presidente na altura, que é o presidente Guebuza, porque o presidente Guebuza também já foi ministro do Interior. Então, isto aqui tinha uma colagem que lhe dava alguma reputação pela positiva. Mas a maior parte das pessoas que passaram do Comando-Geral da Polícia, que o diga o Custódio Pinto, que o diga o próprio Miquidade, que o diga a própria Arsênia Massing, que o diga o próprio Mondlane, que foi ministro do Interior, que o diga o próprio Manhanje, que teve que fazer muita ginástica para se impor. Esta é a prática da casa. Até é por causa disso que as pessoas chegam a pensar que as duas casas, as duas torres, ali onde estão os serviços e o comando geral e o ministro do Interior está no mesmo prédio, mas depois tem outro prédio ao lado. Há quem diz que aqueles prédios ali têm azar, tinha que se destruir e começar-se de novo, ou transferir-se o ministério dali. Porque faz de conta que pela lá tem maus espíritos. Mas eu acho que a questão até pode não ser essa. A questão efetivamente é que em algum momento nós temos pessoas com competências, mas não têm poder. Esta questão da dupla subordinação do comandante-geral da polícia presta contas a quem? Presta contas ao ministro ou presta conta ao comandante-chefe? E sobretudo quando é esta coisa de serem da mesma tribo ou quando são da mesma família, o que é que falam à noite, o que é que falam em língua local contra o ministro? Então, isto em algum momento cria confusão nas cabeças das pessoas. Mas acredito que o general Pascoal Ronda está à altura de desvendar isso. E caso ele perceba que está a ser metido como fauna acompanhante, acho que ele saberá, em voz alta, dizer ao povo moçambicano que eu não posso ficar para isto, porque aqui há isto. Esta é uma das partes que está a fazer mal à maior parte dos nossos governantes. Porque quando você está a governar e não pode tomar decisão, porque as tuas decisões podem pôr em causa os negócios sujos do filho do chefe, é preciso denunciar esses jogos, para que o povo fique a saber que o fracasso não é teu, o fracasso é de quem te nomeou. Muito obrigado, deputado Muchanga. João André, qual é a sua análise? A ministra é exonerada numa altura em que há estas situações de atrasos salariais para, neste caso, os membros da PRM. É aquilo que estava a dizer aqui. A questão de levarmos a agenda internacional, queremos impor, sem percebermos a nível interno qual é o impacto, não é? A política de tentar uma equidade de gênero dentro das estruturas estatais, não estou a dizer que é negativa, mas ela tem que ser avaliada. O Ministério do Interior, como estava a dizer aqui, é um ministério muito sério, sensível, ligado a questões de segurança nacional. Não é colocarmos uma mulher porque tem que estar lá para equidade, para podermos ter financiamento das organizações internacionais. Não é nesses termos que a gente tem que pensar. Temos que colocar lá alguém que seja competente. Então, por exemplo, se existe essa fratura de comando, aí nós teremos problemas, porque se há essa indicação a dedo da ministra para estar lá e ela não consegue gerir, significa que lhe foi colocado, mas não lhe foi dado poder, ou tem poder, mas não sabe usar do poder que tem. Então, nós precisamos de alguém com braço de ferro, porque o cargo de chefia, a priori, indica inimizade. Eu não conheço nenhum chefe que é bom para o seu trabalhador. Não conheço nenhum chefe que é bom para os seus colaboradores. Não existe. Então, se ela foi exonerada, é porque não trabalhou, sim, mas também a culpa não é 100% dela. Existem esses elementos que estão lá
que não querem, que acham que eles deveriam não é, ascender ao poder mesmo sem capacidade. E então vão fazendo essas falcatruas. Então, dizer que questão de salário e tal, o problema existia mesmo ela, antes de ela estar lá. Ela talvez não teve aquilo que estofo suficiente ou pujança suficiente para gerir a situação dentro da instituição. Agora, eu, durante as minhas investigações, eu teve uma polêmica do novo indicado, de que ele esteve ligado a uma empresa chamada Chicamba Investimento, que, segundo o Ministério Público, saqueava dinheiro do Ministério do Interior. Agora eu me pergunto, será que é esse indivíduo mesmo que nós queremos? E eu me pergunto, há muitos jovens saindo daqui para... A questão de Chicamba Investimento e Chimbabaíra não é culpa do Pascoal Ronda. Contaram-te muito mal a cena. Pergunte às pessoas o que visava essas instituições. E parte do que... O que eu sei que o Pascoal Ronda participou na sua fundação foi a Dalo. Estas últimas coisas feitas depois do acordo, quando estavam a tentar tirar algum para criar a burguesia negra. Porque estas coisas, estás a dizer, acontecem ao mesmo tempo que aquele escândalo do Tesouro de 2022, quando Manuel Chang era diretor nacional do Tesouro. Muito dinheiro que saiu foi distribuído aos camaradas. As Forças Armadas e as Forças Policiais fundam essa Chicamba e fundam a Chimbambaíra. Alguns diziam que era para fazerem desminagem, porque vinha muito dinheiro das Nações Unidas para fazer desminagem. Uma das empresas é para fazer fardamento a nível interno. Está a ver ali no cemitério. No cemitério da Texlon. Depois da Texlon, há uma fábrica ali, que era a fábrica de uniformes policiais. Aliás, cortando-lhe um pouco, temos que recuar que estas empresas saíram de uma coisa que chamava-se Monte Binga. Sim. Não é? Monte Binga é onde uma instituição que reunia todos os generais. E a partir daí é que começou a haver essas facções face aos interesses de cada grupo pretendia. E aí é que começaram a sair essas empresas, tanto essas que acabou de enumerar, como muitas outras. As mineiras saíram a partir desta instituição chamada Monte Binga. Então, aquilo que acaba de dizer não passa da especulação. Eu li isso que apareceu no jornal semanário, apareceu isso. É uma especulação, não passa disso. Por isso é que é bom que, não estou a dizer que não tenhamos que ler esses semanários, é informação, mas nós temos que investigar para poder aparecer em público e poder falar com substância sobre o risco de cairmos no ridículo. Não é? Mas a questão que ele levanta é, para a idade dele, o Pascoal Ronda era comandante-geral da polícia na altura. Qual foi o papel de Pascoal Ronda na criação das empresas? É isso que você tem que ler. Se ele teve algum envolvimento ou não. Sob o risco de acusar todos. Nós tivemos estes problemas que tem-se no Ministério essa questão de dívidas ocultas. Temos o ministro Mondlane, ministro do Mar, que hipoteticamente devia ter tido um papel lá. Mas o próprio Bustani não conhece a cara do Mondlane. Temos o Mbanzi, que era vice-ministro lá da Defesa Nacional, era vice do presidente News, que hipoteticamente devia saber alguma coisa lá, mas não sabe nada lá. Até o próprio Bustani não fala dele. Tem muitas tantas outras pessoas. O próprio Mondlane, o ministro do Interior, sim, que não sabe nada lá. Mas para quem diz que no comando conjunto estava o ministro do Mar, estava o ministro da Defesa, estava o diretor-geral do CIS, estava o ministro do Interior, estava o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, estava o comandante-geral da Polícia, você não pode acreditar que aqueles eram de mão já a abanar. Mas a verdade é essa. Estão ali os Calau até hoje, com 40 e tal anos de serviço, ainda estão a procurar. Acha que se Calau tivesse recebido pelo menos $2 milhões, ainda estaria na Suazilândia, deixar de cuidar da família dele aqui no país? Muito bem, meus senhores, vamos dar o espaço ao João André para terminar o fio de pensamento. Dizer que, segundo a revista, eles participaram, e não era ele só,
tinha vários elencos lá que infelizmente foi condenado uma única pessoa. Agora, além dessa questão, a minha questão é, são vários jovens que saem do país, vão ser formados fora. Eu acho que a cada 2 meses ou 3 meses tem vários jovens que saem para a Coreia, para a Rússia e vão ser formados. Em que tempo nós vamos ter jovens no Ministério? Jovens que conseguem usar novas fontes de informação, porque o novo tipo de crime hoje em dia não se resume em sentar no escritório ou conhecer a mata, mas tem crimes cibernéticos. Esses crimes precisam de jovens dinâmicos. Não é o ministro que combate crimes cibernéticos, porque não há nenhum jovem que sabe tudo. Então, eu disse aqui, indiquei 7 áreas onde o Ministério do Interior está envolvido. Não há ninguém que conheça as 7 áreas. Mesmo Cristo, que era filho de Deus, se estivesse aqui, tinha que ir à escola para aprender informática e outras coisas. Sim, mas... Não correm muito. Os jovens têm espaço. Eu, quando chego num sítio, apanho uma pessoa de idade do presidente Sano, eu dou cadeira a ele. Porque ele tem 70 e tal anos. A mim pode não me dar agora porque tem 50 e tal. Quando chegar aos 60, vão me dar. Vocês pensam que basta ser jovem tem que ser ministro? Não, isso também está errado. O jovem tem de participar na tomada de decisão. Não é porque tem de ser ministro forçosamente. É preciso dar espaço aos jovens, jovens como comandantes, operacionais, provarem, trazerem resultados. Porque os processos não são instruídos no Ministério. Os processos são instruídos nos comandos provinciais, nos comandos distritais. É aí onde nós queremos ver os jovens, e os jovens que foram os melhores lá serem valorizados. Essa história de alguém voltar da universidade e depois ficar ministro, ninguém estudou para ser ministro. Está errado isso. Não, doutor, não é nesse âmbito que estou a falar. Eu estou a falar num âmbito em que, por exemplo, está a falar de que não é o Ministério, que não é o ministro que faz isso. Mas, ok, se nós formos a ver nessas instâncias, quem está lá? Não são os jovens. Os jovens estão em cargos superficiais, cargos secundários ou terciários. Mas as novas dinâmicas requisitam jovens com essas capacidades, com essa intelectualidade aberta. Não porque não se vai consultar. Eu não conheço nenhum ministro ou primeiro-ministro que se aposenta na totalidade. Por isso nós temos essa situação de voltarmos, pegarmos os antigos, estudarmos com ele políticas viáveis para tratar um assunto. Porque se nós formos a dizer isso, a sequência sempre será essa rotativa. Desculpa lá, o Neto foi para o Ministério da Defesa, alegadamente porque é jovem, sem nenhum dossiê. E dizia que ia receber os dossiês de quê? Do antigo ministro. O que é que o Neto fez? Vergonha. É isso que você quer que a gente volte a fazer? Eu apoio que haja ministros jovens, mas ministros que vão desempenhar o papel com zelo. Vamos dar oportunidade? Sim, senhora, aos jovens. Devem ser dadas oportunidade? Sim, senhora. Pode não ser a nível do topo, mas a nível intermédio. Consolidem os conhecimentos e aí vamos seguir. Agora, sair da escola, tentar correr para ser... Sabe, nós estamos a estragar o país. Eu conheço alguém que já foi ministro, não deu para ministro, agora lhe mandaram para a PCA de uma empresa, dizem que lá também não está a dar nada. O presidente Gabusa já cometeu o erro de nomear alguém até adulto, porque tinha o nome de Pedrito Caetano. E pensava-se como é Pedrito, é jovem, é pequenino, ia resolver o problema da juventude, piorou a situação da juventude. É preciso ter jovens, sim senhora, no governo, na magistratura, mas temos que medir os passos. No tempo do presidente Chissano, no tempo do presidente Samora, já era previsível quem fica ministro. Quem era ministro? Era o diretor nacional. Era o governador de província. Não é essa coisa de ir na rua procurar ministro. Ir convidar alguém que vende tomate na rua para ser ministro, alegadamente porque tem diploma. Não havia isso. Vai ver o currículo de todas as pessoas que foram ministros no tempo do presidente Santos. E havia jovens lá. Porque esta transição tem de ser feita de forma segura. Estamos a reclamar hoje por causa desta coisa de feminização do governo, por quê? Mas eu acredito que existem senhoras bem formadas, bem capacitadas, que poderão ter gerido melhor o Ministério do Interior. E se calhar estão lá dentro do Ministério do Interior. O que aconteceu para o Presidente da República não ver essas pessoas? O que aconteceu para o Presidente da República só hoje é que recorda do Pascoal Ronda? Passado quanto tempo? Pascoal Ronda que passou a reserva em 2022.
em 2002. Passam quantos anos agora? 22 anos. Alguma coisa anda mal. Aliás, os jovens têm que fazer parte antes, de um processo. Antes, Para poder... Doutor Camilo, Desculpa só um antes, minuto só. Eu só queria secundar que os jovens têm que fazer parte de um processo. E fazer parte do processo não é assumir a liderança. Todos nós tivemos um processo, tivemos que escalar processos para chegar até onde chegamos. Eu entrei, por exemplo, para a televisão de Moçambique com 19 anos. E 2 anos depois de fazer muitas formações, o meu chefe de departamento sentia-se ameaçado porque eu tinha formação fora do país. Na altura, estou a falar em 1992, ainda era TVE. Não sei se eras vivo nessa altura, mas em 92 eu estava a entrar para a TVE. Então, para dizer que, por mais cursos que eu tenha feito, mais antiguidade de um posto. Saíam pessoas do Instituto Nacional de Cinema, aqueles que produziam os Cuxas Canemas, não sei se ouviste falar, é que foram para cargos de chefia na televisão de Moçambique. Por quê? Pela maturidade, pelo profissionalismo, pelo tempo de trabalho, experiência que eles tinham. Não era escola, eu era mais habilitado. Na altura eu já tinha feito a 11ª classe. E muitos deles só tinham escola industrial. Mas, mas o que nós podemos dizer aqui, resumindo, nós precisamos de jovens na liderança. Mas que liderança? Há vários níveis de liderança. Há o topo, há o intermédio e há o básico. O jovem não pode sair da juventude para o topo. Porque quando escorrega do topo, vai para onde? É isto que cria frustração. Porque queimou etapas. O jovem precisa de sair da escola, trabalhar, e vai subindo. Vai ver que até quando chega ao topo, sai dali, sai muito satisfeito, vai para casa. O que acontece quando você coloca alguém no topo, depois vê que... É por causa disso que este governador que está a negar ser presidente do município. Porque ele vai deixar de chefiar 6 milhões de habitantes para chefiar menos de 800 mil. Foi fazer matemática, foi perceber que estão a brincar com ele, aquilo não é nada. Então, o jovem também, se você quer ajudar o jovem, não pode carregar ele para o topo. Tem de lhe ajudar a subir para estruturas intermediárias. Direção, diretor nacional, vice-ministro, CIDER, secretário permanente. Aí sim, ele vai consolidando. A Arsena está aqui. A Arsena também faz parte desse novo... A Arsena entrou na polícia na década de 90. O currículo dela eu tenho ali. Na década de 90. Também porque queimou etapas. Pura e simplesmente porque foi estudar em Portugal. Voltou, é competente, porque afundei nesse canal. Bernardino Rafael cresceu conosco no Xaixai, porque licenciou-se, teve a sorte de ir a Guiné-Bissau, naquela missão de paz, voltou, já tinha licenciatura. É um dos melhores. Um ministro maduro, tipo Pascoal Ronda, não deveria ter aceito que houvesse a formação de 17 mil polícias em um único ano. Não é possível. Aqueles polícias não têm conhecimentos consolidados. Mas, doutor, olhando para a questão da experiência que tanto se levanta aqui do novo ministro do Interior, há possibilidades de acabar com aquilo que são as situações de polícias fantasmas a nível do Ministério? Polícias fantasmas vão acabar, mesmo que a Arsena estivesse lá. Porque todo polícia vai passar a fazer prova de vida no sistema do CIDCIF. No sistema do CIDCIF está lá o seu NUIT. Se você tem um NUIT só, significa que você não pode andar a receber em tudo que é sítio. Você recebeu uma vez, pronto, acabou. É tipo o nosso cartão do banco. O nosso cartão do banco é aquele único. Você meteu no BIM, levantou, completou o levantamento diário. Mesmo que vá a BCI, não vai levantar mais nenhum dinheiro, porque você atingiu o seu limite.
É o que não havia no Ministério do Interior naquela altura. As pessoas distribuíam-se dinheiro a saber que estão a distribuir dinheiro. Por isso que agora estão a ser instados para devolver o dinheiro. Estão a gritar. E quem são essas pessoas que fizeram isso? São pessoas que são chefes até. As pessoas que andaram a fazer escândalo no Ministério do Interior não são esses polícias e povinho. Esses pequeninos estão a ser usados para atrapalhar-nos. Não, a polícia está a ficar prejudicada. Presidente, paga naquele sistema para de novo voltar a receber 5 vencimentos. Que história é essa? Alguém trabalha em Gaza, é transferido para Cabo Delgado, continua na folga de Gaza. Vai para Cabo Delgado, continua na folga de Cabo Delgado. Vai para Sofala, está na folga de Sofala. Vai para a Guarda Fronteira, está na folga de Guarda Fronteira. Vai para o Comando Geral, está a receber na Guarda Fronteira. Mesma pessoa. Será que eles não sabem? Pelos próprios nomes não conseguem ver? Aquilo é uma associação de delinquentes. São pessoas que se juntaram para delinquir contra o Estado, para roubar. Muito bem, doutor Camilo, João André, poderemos ter uma nova postura policial nas ruas, em que em algum momento questiona-se aquilo que é a posição desses novos membros que entraram recentemente. Poderemos ver uma nova postura, poderemos ver uma nova abordagem, olhando para aquilo que é esta nova direção, esta nova pasta que entra depois de um tempo em que comandou a polícia, volta agora como ministro do Interior. Poderemos ver uma nova postura da polícia? Bom, o ministro por si só dificilmente vai fazer face a todos os problemas. Tem que criar uma equipe, e acredito pela capacidade e pelo aquilo que é o historial do próprio general Ronda, eu acho que ele vai recuperar parte daqueles que, de certa forma, vão fazer vincar aquilo que é a sua experiência, aquilo que é a sua visão, aquilo que é o seu propósito, que ele vai traçar daqui para frente, porque também acredito que o próprio general Ronda, desde que deixou de ser chefe na polícia, o crime organizado também evoluiu. Ele tem que estar, de certa forma, abalizado e atualizado face a isto. E sozinho não vai conseguir estar. Ele precisa de uma equipe que lhe vai fazer um update em relação a como está o crime organizado. Apesar de certa forma, algumas questões já estejam identificadas onde está o problema. E a partir daí é pegar o fio e a meada e chegar à outra ponta, não é? Mas requer um trabalho de equipe, requer pessoas capazes, requer pessoas que não estejam comprometidas, acima de tudo, com o crime organizado, requer pessoas que queiram que as coisas, que os resultados apareçam. Então, há um rol de coisas que o próprio ministro tem que mexer para que se faça vincar esta posição que ele está... Vamos dar a palavra ao João André, depois o deputado volta de seguida. Pode sim, João André. É assim, primeiro voltaram a um tema, cortaram-me bastante. Dizer que os jovens precisam estar lá, não é, a minha percepção não é correr, é levantar a ele, mas fazer que ele corra nesse processo, porque não está a acontecer isso. São os mais velhos a nos barrar. Entrando no ministério é aquela pessoa mais experiente que não te quer dar. Desculpa lá, o diretor-geral do Cernec, os últimos diretores da Cernec são jovens. E vimos muito pouco feito. O que vimos foram elementos do Cernec a matarem outros. Não sei se essas experiências queres trazer. Doutor. João André, vamos deixar de discutir. Vamos à questão na qual eu coloquei. Ok, é assim, eu diria que concordo com o colega, porque não é só ele sozinho que possa conseguir isso. Precisa de uma equipe formada que possa combater. Agora, o que nós estávamos a dizer é a reciclagem, não aquilo que se fez. Precisamos reciclar, precisamos adotar políticas de 2 em 2 meses, 1 em 1 mês, fazer com que aqueles polícias ganhem competências suficientes. Primeiro, para mim, tinham que ter um ginásio, no mínimo, para ganhar estrutura ao polícia. Porque magrinho como está para fazer parar alguém é um problema. Segundo, ter noção da lei. Porque às vezes você é barrado na rua, o polícia não sabe nem o que é lei, o que é dever, nem o que é obrigação. Então, é esse aspecto em que ele sozinho como pessoa não vai conseguir. Agora, se o elenco que está lá
não lhe respeitar, vai ser a mesma coisa. Porque ele precisa de um elenco que lhe respeite, ele impõe a regra e a regra seja seguida. É mais ou menos nesses termos que tem que funcionar. Porque se não é nesses termos, não vai funcionar. Se alguém lhe desafia e ele cede, vamos continuar na mesma. Com tanta experiência ou não, não vamos prosseguir. Muito bem, só para sermos deste tema, meus senhores, última questão ao deputado Muxanga, também ao doutor Camilo. Há possibilidades do novo ministro do Interior ir buscar o elenco com o qual trabalhou quando foi comandante-geral da polícia? Não. Nós temos uma lei agora. Ele, porque tem nomeação presidencial, pode vir, mas já para os outros escalões, já não pode não ter essa possibilidade. Mas as pessoas podem ser convidadas para virem trabalhar como assessores. Porque nós temos agora a lei da aposentação obrigatória. Que essa lei tem de ser implementada. Está a ser implementada. Não há amiguismo, não há relações... Se nós queremos efetivamente cumprir com aquilo que nos comprometemos a fazer, a lei de aposentação obrigatória tem de ser aplicada nos termos em que se encontra. Agora, há uma possibilidade que pode se fazer. Pedir que estes que estão a cessar fiquem assessores. Podem estar aposentados, através de um contrato, voltam e prestam serviços de capacitação dos jovens. Eles não estão lá como diretores das unidades, não. Não estão lá como comandantes, mas estão lá como assessores. E os assessorados devem ter a capacidade de ouvir e respeitar o que o assessor está a dizer. É o que torna Lula grande presidente, porque o Lula, em matéria de esferográfica, não sabe nada. Lula é um simples operário, que o que tem é igual à 12ª classe. Mas o Lula está a vibrar por quê? Porque tem uma equipe de assessores, pessoas qualificadas, pessoas com experiência, vivida a nível do Brasil e internacionalmente, que ele consegue dar ouvido e fazer o que estão a dizer. Por exemplo, uma das coisas que eu posso ajudar o novo ministro é resolver o problema da Cernic. A questão das nomeações na Cernic. A Cernic está parada no tempo e no espaço. Nós temos diretores da Cernic que vêm desde os tempos da PIC. Não há progressão, não há promoção, não há futuro ali. As pessoas preferem abandonar a Cernic e irem para a Polícia de Proteção, porque na Polícia de Proteção podem chegar mais rápido, onde pretendem chegar. A mesma situação temos em relação à Polícia de Trânsito. A outra questão que o ministro precisa de ter é o respeito pela especialidade. Quem é quem, efetivamente? Para o quê? O que é que cada um é capaz de fazer? Então, colocar cada pessoa no lugar que melhor conhece e não termos pessoas polivalentes. Porque o que nos estraga a polícia, em certo ponto, é polivalência. Nós encontramos polícias na identificação civil. Identificação civil precisa de polícia. Se nós temos problema de falta de efetivos aqui, por que temos que pegar polícias para a identificação civil? E não recrutar pessoas diretamente para a identificação civil? O mesmo problema temos em relação à migração. Pessoas da especialidade da migração ficam na migração. E uma das coisas que o futuro presidente deste país deveria fazer é reduzir a dimensão do Ministério do Interior. Devolver o bilhete de identidade para o Ministério da Justiça. Porque o bilhete de identidade é nacionalidade. E nacionalidade é onde você nasceu. E quem faz o registro de onde você nasceu é o registro civil. O registro civil está no Ministério da Justiça. Então, o bilhete de identidade, para mim, tem de voltar para o Ministério da Justiça. A outra questão que tem de ser resolvida é estudar-se a possibilidade de extinguir-se um ministério e criar-se um Ministério de Segurança, um Ministério de Migração e Fronteiras. Nós somos um país que tem limite com 7 países. E depois temos uma vasta costa. Precisamos de ter um Ministério de Migração e Fronteiras. Um ministério que não se misture com o Comando-Geral da Polícia. E aí vamos ver o que a Polícia de Migração é capaz de fazer, o que a Polícia da Fronteira é capaz de fazer, que está mesmo ligada à migração. Escapou alguém lá,
eles vão procurar aqui no interior, através das forças que estão nas direções provinciais e distritais, e vamos ver o que a própria Polícia de Proteção está a fazer cá por dentro. E dar um estatuto próprio à CERNIC, à investigação criminal. Todos nós podemos prevenir o crime, mas quando o crime acontece, não podemos investigar. Quem investiga são os serviços de investigação criminal. Nem um procurador investiga, ele dirige a instrução de processos. Quem faz a investigação é CERNIC. Então, precisamos de valorizar esta força, precisamos de capacitar e precisamos de melhorar as suas condições de trabalho. Muito obrigado. Dr. Camilo, volto consigo agora nesta segunda ronda, no nosso segundo tema, por questões aqui de gestão do nosso relógio. Vamos olhar agora para o segundo tema, que tem que ver com a questão dos polícias e os advogados passarem a reconhecer, a fazer o reconhecimento, neste caso, do notariado, neste caso, o reconhecimento dos serviços notariais, passam a reconhecer documentos. Esta situação, ou melhor, esta nota vem ao encontro daquilo que foram as medidas de aceleração econômica anunciadas pelo chefe de Estado em agosto de 2022. Olhando para este ponto, Dr. Camilo, qual é a análise que faz? É uma medida acertada, olhando para aquilo que é a dinâmica que o país está a atravessar? Bom, por aquilo que eu li face a este assunto, que diz que faz parte do programa de recuperação econômica, e eu, por aquilo que eu li, percebi que também acaba por estar a roçar um pouquinho aquilo que é a descentralização dos órgãos para poder fazer chegar estes serviços aos lugares mais recônditos, não é? Por isso é que estas instituições, seja a polícia como os advogados, não têm uma abrangência total nesta questão de reconhecimento de documentos. Ainda de uma forma tímida estão a entregar ou estão a fazer esta descentralização para, por exemplo, a polícia para os serviços mínimos. E, acima de tudo, o que me fez, se calhar o que me surpreendeu ainda mais, não é qualquer polícia que tem esta prerrogativa. É um polícia que, primeiro, tem que ter anos de experiência, não é? E depois, esses anos de experiência dão-lhe competência para poder fazer face a esta, digamos, entre aspas, descentralização. O mesmo também abrange aos advogados, que não é qualquer advogado, tem que ser membro primeiro e tem que ter anos em exercício desta profissão. Então, para mim, isto já é uma medida, digamos, acertada, no sentido de que tem que haver uma experiência. Eu já reivindicava isso, porque não faz sentido que hoje tenhamos magistrados com 22, 23, 25 anos. Um magistrado é uma pessoa que tem uma carreira na profissão para poder depois fazer face à magistratura, porque é a tal coisa que a gente diz que são etapas que as pessoas têm que prosseguir e face a esta abertura, nota-se que exige-se responsabilidade para este exercício, não é? Então, para mim, é uma medida acertada, primeiro porque faz chegar estes serviços àqueles que, ou pelo menos faz acelerar esses serviços para aqueles que precisam, sejam aqueles que estejam nos lugares mais recônditos, como aqueles que precisam ter estes serviços à mão, sejam pessoas singulares, como instituições, empresas, pequenas e médias empresas. E depois, a mesma questão é vinculada para os advogados, em que já têm um pouquinho mais de competência, não aquelas que a polícia tem neste serviço, já tem um pouquinho mais de competência, porque também exigem, falo de questões de procuração, trabalhos que os próprios advogados exercem, que são reconhecer as procurações, as declarações forenses, etc.
Mas também eu acho que tem que haver um grau de exigência e de responsabilidade, acima de tudo, de supervisão, para não incorrermos o risco de estarmos a semear mais, digamos, alimentar mais a corrupção no país, porque vão estar disponíveis ou predispostos a poder, principalmente os advogados, que esses, como procurações e declarações forenses são documentos que, de certa forma, acabam por mexer com aquilo que são dados adquiridos de um indivíduo. Então, eu acho que tem que haver uma... E estes serviços, acima de tudo, quando eu estive a ler esta medida, eu para mim pensei, eu disse, nós estamos a ir com esta medida para frente, mas sem, no entanto, acautelarmos a questão da identidade pessoal. O que isso quer dizer? Como falou o deputado Muchanga, falou do NUIT, mas nos outros países existe uma identidade pessoal em que as pessoas são identificadas, onde estão todos os dados da pessoa. Por mais que tu faças o que quer que seja, se mexes com qualquer instituição, estás identificado. Então, essa identificação única que as pessoas têm, eu acho que nós devíamos primeiro, estive a ver aqui a explanação do deputado Muchanga, quando esteve a falar da questão do bilhete de identidade, tem que sair do Ministério do Interior para voltar para a Justiça. A questão de efetivamente ter ido para o Ministério do Interior é exatamente isto, para poder-se... É uma questão de segurança. No meu pensamento, isto é opinião pessoal, foi uma questão de segurança. Como ainda não temos cadastro das pessoas, o Ministério do Interior precisa ter o domínio e o contacto dessas, para identificar, em casos de crime, em casos de diversos crimes, pequenino que seja, para identificar as pessoas. Então, nós devíamos primeiro pautar por esta questão da identidade única, onde nós temos, é aquilo que está-se a falar, que a instituição, o Instituto de Comunicações quer fazer, que é termos uma identidade única. E por mais que tu mudes de residência, antes de ires assumir uma nova residência, tens que ir mudar lá naquela identidade única para poder conseguir te rastrear. Então, se nós vamos para estes serviços dessa descentralização, em que damos competência aos polícias, damos competência aos advogados, sem, no entanto, precavermos isto, eu não sei se vamos levantar mais um caos nesta propriedade. Então, temos que pensar muito bem do que estamos a fazer e como conseguir, em caso de algum erro, em caso de algum crime, conseguimos reverter esse tipo de situação. Eu penso que os documentos que estão autorizados não são documentos que mexem com a estrutura. Por exemplo, não vão fazer escrituração do património. Não vão fazer isso. Mas uma declaração, Sim. por exemplo, Sim. é o pronúncio, por exemplo, uma declaração. A questão da declaração qual é que é? Eu quero te dar a emprestado da minha viatura. Tu tens um problema em Nhambane. A viatura é minha. Só que você não pode ter porque você não é o titular da viatura. Suponhamos que a viatura, por exemplo, está ainda no sistema de leasing. Ele não pode passar de uma mão para outra. Viaturas de alienação, por exemplo. A viatura ainda está em meus nomes. Tu não podes conduzir sem a minha autorização. Então, mas para aquilo que eu li não se trata tão superficial como está a levar o deputado Muchanga. Deixa-me te dizer, o que é que está a acontecer efetivamente? O que está a acontecer é que você, por exemplo, está a viajar, está com teu filho, Anderson Garcia, tem de fazer o reconhecimento da declaração de que você autoriza a tua mulher e você próprio está a viajar com teu filho. Tem de regressar de Anderson Garcia para Moamba, onde tem registro e conservatório. O que está-se a dizer agora é que, estando o Camilo, o pai da criança, na fronteira, vai ter com a polícia na fronteira, na esquadra mais próxima, e a polícia identifica o Camilo. O Camilo prova que aquele filho é seu, então a polícia dá-te autorização para você viajar com a criança. Qual é o valor deste documento? No passado, você podia viajar com a criança lá,
Mas se você arranjar problemas, a criança já não podia sair com outra pessoa. Não sei se me faço entender. Você entrou. Por qualquer situação, você tem acidente de morte lá. A tua criança já não pode sair. Porque a criança é menor, só pode viajar acompanhada do pai. Só que agora já não há pai, há cadáver aqui. Então, a criança tem de ter o seu próprio documento e ter todas as garantias de qualquer pessoa da família, desde que devidamente identificado, pode trazer. Nós temos, por exemplo, declarações de dívidas e pequeninos compromissos. Muita gente fica na cadeia por quê? Porque tem 500 meticais que devia pagar, na sexta-feira não pagou, sábado ele está a queixar. Eu sou retido na esquadra. Fico sábado, domingo, segunda-feira. Na terça-feira vou para o tribunal dizer que não, ele vai pagar, só que vai pagar daqui no fim do mês. Então eu posso fazer a declaração que não precisa de ir ao notário, é reconhecida na esquadra do local da minha residência, ou esquadra mais próxima, onde pode me localizar, e as coisas estão a andar. Mas para poderem reconhecer, você deve estar devidamente identificado. Há coisas que os próprios advogados poderão não estar autorizados já a fazer. Porque esta coisa de registro de patrimônio, registro de alguns direitos, tem classes. Requer a averiguação de outras instituições. Sim. Então, a complementaridade. Então, esta complementaridade, chegaremos a ela. Mas agora há um problema de fundo que tem de ser resolvido o mais rápido possível. Os outros países têm essa experiência. Na África do Sul, o reconhecimento de declarações faz-se nas esquadras. É isso que eu estava a tentar chamar a atenção, deputado. É que nesses países, como a África do Sul e outros países que já fazem isso, o indivíduo que assume esta responsabilidade nessa declaração tem este documento, este número único de identidade. Por isso é que eu chamei a atenção. Não é forçoso que seja número único. A África do Sul, quando eu estava a viver lá, ainda não tinha questão, até tinha Dom Passos. Estou a falar agora. Neste momento vão te encontrar sim. onde quer que tu estejas. Eu não sei se está a perceber. Você tem o teu passaporte. No teu passaporte está o teu número do BI. Não sei se já viram os passaportes atuais, os passaportes biométricos. Sim, mas como sou deputado, eu, por exemplo, eu, Camilo, mudo de residência. Por quê? Porque maioritariamente dos jovens não têm casa própria. Vivem em casas alugadas. Hoje tem este endereço, amanhã tem aquele endereço. E até começa a viver já depois em bairros de expansão. A minha questão, quando eu falei desta documentação, este número único, era no sentido de que nós temos que precaver essa situação para as pessoas que não têm residência fixa. Então, só um minuto, deputado. Para isso, por exemplo, se alguém tiver que mudar de residência e se chega num bairro novo, a estrutura local tem que ter, seja ela a polícia ou mesmo a estrutura local, de poder cadastrar, para que esta pessoa, no sentido de que se comprometer numa questão dessa declaração, que vai assumir, por exemplo, em caso de dívida, não é? Se a pessoa muda de residência e depois é solicitada, vão para a residência anterior e não encontram, onde é que vão encontrar essa pessoa? É por isso que eu estava só a chamar a atenção. Não estou a dizer que este processo que agora vai começar a vincar, não possa prosseguir. Eu não disse isso. Okay. O que eu estou a dizer é que vamos tentar facilitar esses processos, por exemplo, sem começar com os problemas a partir da morte. Porque nós pecamos muito em começar os processos a partir da morte. Olhando mesmo para essa questão... Desculpa, Portugal, por exemplo, com licença, Portugal, por exemplo, até hoje, apesar da evolução que eles têm em alguns países, uma das formas de confirmar que você vai visitar António Pedro Muxanga é António Pedro Muxanga não só te dar o endereço da casa, como tem de te dar aquela coisa de água, está a ver o recibo de pagamento de água ou de energia. O contador que está alocado à sua casa tem de corresponder àquele endereço e pronto, é a partir daí que dão vistos. É por causa, nós estamos a ver muitos problemas. Portugal não aceita deixar as pessoas irem por causa desses dados. Enquanto não chegarmos lá, podemos ainda usar esta questão de dados de consumo de energia, o consumo de água, porque a questão dos grupos dinamizadores é uma questão muito precária, até envergonha-nos. Sabe que os grupos dinamizadores agora já têm livros de recenseamento eleitoral nas suas casas.
o STAE aos partidos de oposição disse que vai entregar os cadernos no dia 10, até 30 dias antes do dia de votação. Mas o secretário dos bairros, hoje mesmo, agora que estou a falar, está uma operação agora, numa zona lá chamada Kobe, está outra em Davela, com livros de recenseamento eleitoral, atrás de cartões de eleitores das pessoas. Estão a usar muito mal os dados. Não concordo muito com o uso do secretário do bairro enquanto continuar membro do Partido Frelimo para ele ter o meu cadastro. Muito bem, meus senhores, vamos prosseguir. João André, olhando mesmo para esta dinâmica que vem mesmo à luz daquilo que são as medidas de aceleração econômica, qual é a análise que faz, uma vez que não temos postos policiais com edifícios prontos para, se calhar, esta dinâmica, há situações onde há mesmo falta de papel. Qual é as esquadras não nesse são caso? do posto policial que vai reconhecer. São as esquadras. As esquadras, sim. exato. Esquadra tem um mínimo, tem um edifício próprio, tem carimbo, exato, que também tem de se identificar. Exato. Quando o posto policial é embaixo de um cajueiro, então temos que diferenciar. Olhando mesmo para esta situação, uma vez que também temos zonas que ainda não temos esquadras, apenas temos lá postos policiais, até que ponto esta dinâmica pode servir para todas as comunidades? Dizer que o processo democrático é assim mesmo, lento, mas benéfico durante um longo período. Precisamos lançar essas políticas agora, depois vamos procurar melhorar, criar esquadras, porque se nós criamos esquadras, depois criamos essas políticas, podemos ter um problema de não termos experiência para ver o que deu errado, o que deu certo. Então, eu penso que é uma boa política, primeiro, descentralização, porque ter que ir à estrutura, por exemplo, em Albazin, só é o único lugar onde às vezes nem atendiam todos os dias. Era segunda e quarta, se a memória não me falha. Então, quando é nessa situação, é mais fácil, não é? Aquilo que estava a explicar aqui, as situações em que podem considerar-se crime ou pode-se resolver ali, seria muito bom. Agora, o que tem que ficar claro é quanto é, porque o que vai acontecer, talvez, é a especulação de cada lugar determinar o seu próprio preço. Tem que haver uma tabela única para todos e alertar-se a população, porque o que acontece hoje em dia é que cada um faz das suas. A lei está lá, mas cada um serve para se beneficiar dessa lei. Então, o que deve acontecer é que haja um preço único e claro para todo mundo, para podermos evitar essas situações. Então. Eu queria dar um exemplo muito simples. As pessoas de Boquiço já têm esquadra em Boquiço. Não precisam de viajar para Matola para reconhecer os seus documentos. As pessoas da Mozal já têm esquadra em Beleluane. Não precisam de sair dali para Matola ou para Boane. As pessoas de Mavoco já têm esquadra em Mavoco. Está a ver? É verdade que não é tão abrangente, mas não é como Dantes. Porque Dantes, toda essa gente tinha que ir à conservatória, que está em Boane ou que está na Matola. E depois o que acontecia? Você chega na conservatória, quanto tempo é que estava a levar por causa daqueles carimbos? Este é o mesmo problema que nós estamos a ter em relação aos atestados médicos. Estamos a exigir atestados médicos a quem está a concorrer para ter a admissão. Estamos a exigir registro criminal para quem está a concorrer. Eu acho, sinceramente, que estes documentos, o atestado médico, o registro criminal, não podem fazer parte do primeiro lote de documentos para as pessoas serem selecionadas. Esses documentos devem ser a posterior, depois da pessoa ter a admissão. Porque há muita gente que está a gastar muito dinheiro. Há muita gente que está a gastar, por exemplo, agora, só o distrito de Boane, só mais de Boane, mais ou menos 71 mesas na Matola Rio. Quer dizer, as mesas que vão votar na Matola Rio e Boane não chegam a 150. Mas tem mais de que 3.000 concorrentes. Mas nós precisamos apenas de 7. De quantos? 4 vezes 4, são 400 e tal. Quanta gente é que não está a gastar dinheiro? E esse dinheiro é raro, não existe. Então, eu acho que as pessoas podem juntar os certificados de habilitação, outros documentos, mas o atestado de sanidade e o registro criminal podiam ser documentos a serem considerados depois da pessoa ter admitido. A semelhança do que acontece
com certificado de habilitação. Alguém se inscreve, faz o exame de admissão, depois é que apresenta o seu certificado de habilitações. Aí estaríamos já a facilitar. Muito bem, meus senhores, vamos jogar aqui para o nosso último tema. João André, começo mesmo por ti. Como é que olha para esta posição dos órgãos eleitorais que têm esta intenção de eliminar aquilo que são as influências partidárias, uma vez que os seus membros vêm mesmo dos partidos políticos? Parece que há aqui um choque com aquilo que é a intenção, com aquilo que é a vontade dos órgãos eleitorais, e há esta pretensão por parte dos órgãos eleitorais de acabar com aquilo que são as influências partidárias, olhando para os pleitos deste ano e também do próximo ano. Dizer que isso é uma falácia, porque o próprio processo, não é, de paz, ele vinculou isso está escrito. Não é porque os partidos entraram lá, há leis que ditam isso. Então, eu diria que é mais um discurso, não é? Agora, o que está a acontecer, talvez, é perceber que o partido, o Frelimo, está a ter muita concorrência, porque agora há espaço para outros partidos, não é? Então, há essa tentativa, porque fazer com que eles não estejam lá, onde é que eles estarão? Porque se a lei dita que eles devem estar lá, se eu não estiver em erro, de que os partidos políticos têm que estar lá, eu acho que para o Partido Frelimo são 5, para o Partido Renamo são 3. Não. Pessoas de partidos... Deputado, vou pedir para usar o microfone. É um. Exato. É um da Renamo, um da Frelimo, um do MDM. Os 4 são de concurso público. Hipoteticamente. Nos países onde o processo eleitoral é transparente, não há comissão de eleições do tamanho da nossa comissão de eleições. Não há secretariado técnico de administração eleitoral. Quem faz o recenseamento são as administrações locais. As administrações locais é que fazem o recenseamento das pessoas, emitem cartões de recenseamento e toda pessoa vai buscar o cartão no seu bairro. E o recenseamento é diário, não há período de recenseamento eleitoral. A cada vez que a pessoa faz os 18 anos, no dia seguinte pode ir se inscrever na administração para ter o seu cartão de eleitor. Quem são os membros das mesas de voto? São todos jovens voluntários, porque lá o voluntariado é obrigatório. É por causa disso que na Europa há muitos bombeiros voluntários. É obrigatório todo jovem gabar-se de ser membro de um corpo de bombeiros do bairro X. Então são esses jovens conhecidos na administração local, nessa coisa, nas juntas de freguesia, como responsáveis, com condições psicotécnicas, que são solicitados. E há uma regra: aquele que for solicitado a prestar esse serviço tende a aceitar. Aquele que não aceita tem processo crime. Pode ficar na cadeia, porque negou exercer um dever de cidadania. Lamentavelmente. E eles não recebem dinheiro. Porque nós aqui temos estes problemas que temos por causa de dinheiro. Tendo em conta que o espaço de ocupação é pouco, o Partido Frelimo entende que é oportunidade para os seus. E volta a criar o erro, porque vai buscar professores que já têm espaço. Deixam de dar aulas aos alunos e vêm perturbar as eleições e perturbam o processo de aprendizagem lá do outro lado. Nos outros países já não. Na República de Moçambique, este ano as crianças serão prejudicadas, no próximo ano as crianças são prejudicadas. Nos outros países, as crianças nunca são mexidas, porque o único dia em que as crianças não vão à escola é no dia da votação. Só. Todos estão na escola. Então, nesse meu pensar, não é? Dizer que, como a maior parte, como estavas a dizer, tenho colegas que são professores, também estão vinculados. São do partido, praticamente. Então, dizer que vai desvincular-se é mais uma teoria, no meu ver, porque agora é impossível, já estamos lá para dia 11. Então, o que tem que acontecer é um processo contínuo que tem que se fazer. Porque quem está a falar, quem disse isso é do Partido Frelimo. Então nós precisamos não só criar discursos, criar oportunidades, criar na prática, fazer valer aquilo que nós estamos a dizer. Então se ele quer isso, que faça, mas não será agora para desvincular. Então é um processo contínuo, porque isso é psicológico. Às vezes as pessoas sentem-se obrigadas a estar num partido.
Por exemplo, essa situação dos professores parece brincadeira, mas não é brincadeira. Os professores são convidados, nem precisa ter aquela formação. Eu, quando tive anos atrás, eram 10 dias, uma semana, 10 dias. Eles nem têm essa formação. Só chega lá na mesa de votos, já ou é presidente de mesa, ou é mais um elemento e tal, e cria essas falcatruas que vão sendo criadas. Então, é um discurso para nos tampar a vista, mas, infelizmente, nós já estamos acordados há muito tempo. Percebemos isso. Agora, se eles querem fazer, que o faça da boa forma. Não precisa falar, que faça valer. Muito bem, doutor Camilo, como é que olha para esta pretensão dos órgãos eleitorais? O princípio tinha que ser esse, né? Os órgãos eleitorais tinham que ser mesmo de responsabilidade dos órgãos eleitorais. Devia haver essa despartidarização. É desfrelimização, porque nem todos os partidos estão lá. Está lá a Frelimo, é preciso tirar a Frelimo lá. É desfrelimizar a função pública. Então, eu estava a dizer que deve haver uma despartidarização. Desfrelimizar, a expressão é essa, colega. Porque, se nós formos a ver, os órgãos eleitorais estão lá, pelo menos os partidos, digamos, com assento parlamentar, os mais votados estão lá. Tem coisa, e o resto vem da sociedade civil. Agora, de facto que com a intervenção ou com os partidos políticos dentro dos órgãos eleitorais, nós vamos ter sempre este tipo de problemas. Por exemplo, eu estar a falar aqui e o deputado Muxanga, que é da RENAM, por sinal, que é da RENAM, estar a interferir no meu discurso. É o mesmo princípio que acontece nos órgãos eleitorais, em que aquele que tiver um discurso diferente ou pautar por uma ideia diferente, haja sempre aquele que não concorda e vem perpetuar ou agitar uma sociedade no seu todo, no sentido de fraudes, etc. É porque dentro daquilo que são os órgãos eleitorais, tu tens os partidos políticos lá dentro e que criam uma agitação. Agora, um pouquinho daquilo que estava a dizer o deputado Muxanga, que se passa nos outros países, vamos recuar no nosso tema anterior. Eu vou voltar a dizer que é importante que cada um de nós tenha aquela identidade única, que a gente saiba onde vive, em que quarteirão vive, onde eu também vivo, para poder fazer face ou concorrer para estes órgãos eleitorais. Porque nós não podemos fazer, e aconteceu no processo do recenseamento. Estava a dizer muito bem o deputado Muxanga que nos outros países tu não precisas estar na época do recenseamento. Aquilo é uma coisa automática, não é? É automático. Então, nós aqui em Moçambique temos que esperar um processo para poder fazer o recenseamento. E aquilo que eu estava E este espaço todo fornece, ou melhor, esta distância toda abre espaço para as fraudes. Por isso é que, quando nós estávamos no processo de recenseamento aqui, a maior discussão qual é que era? Era que há pessoas que não fazem parte que não vivem numa determinada zona, estão a recensear, mas chibombos que não sei o quê, não sei o quê. É por causa desta lacuna que nós temos. Porque se o sistema estivesse instalado, por isso é que eu digo, não podemos começar os processos pela morte. Se nós começarmos pela morte, incorremos a este tipo de situação. Então, para nós podermos evitar, aqui podem alegar que é conveniente que a coisa seja assim. Ok, é conveniente, mas nós próprios temos que ser vigilantes, temos que fazer um forcing para que as coisas sejam diferentes, se nós quisermos atingir aquilo que a gente pretende. Não é? Nós próprios temos que fazer um forcing. Nós, jovens, como tu bem falaste, em vez de estarmos a ambicionar posições de relevo, nós temos que fazer um forcing para que os processos de base sejam céleres. Enquanto nós não fizermos esse esforço, vamos estar constantemente a vir, por exemplo, para cadeias de televisão, a lamentar dos processos que estão a correr mal e não sei o quê, porque ao longo deste tempo todo, nós não pautamos para poder fazer, para que esses processos sejam céleres. Então, nós temos que combater isto a partir da base. O problema está na base. Está no quarteirão, está nas 10 casas, está até chegar àquilo que é uma situação macro. E isto vai se fazer vincar
até em todas as instituições. Vai facilitar um processo todo da vida do cidadão. Tu não vais precisar de andar com documentos. Por exemplo, eu agora tive que tratar uma licença, por exemplo, para fazer umas obras em casa, né? Estão-me a pedir IPRA, estão-me a pedir como chama, imposto predial, estão-me a pedir. Se nós tivéssemos tudo, tivéssemos tudo cadastrado nesse coisa único que eu estou-lhe a dizer, em qualquer instituição que entra pelo meu número, vai saber os impostos todos que eu paguei, tudo. Não era preciso necessariamente eu andar com papéis, ir atrás de papéis, buscar e não sei o que para poder resolver os meus problemas. É isto que eu estava a tentar trazer aqui para podermos resolver os nossos problemas. Então nós temos que ir atrás, todos juntos, independentemente das cores partidárias, a sociedade civil, etc., atrás dos processos céleres e deixarmos de pautar pelos princípios de começar todos os processos pela morte. Obrigado, Dr. Camilo. João André, 30 segundos mesmo, em jeito de fecho, só para sairmos do nosso espaço. 30 segundos. Dizer que o processo, não é, conforme o que o Dr. Camilo estava a dizer, concordo plenamente, é isso que tem a acontecer. Porque, por exemplo, se há um partido que ensinou que é possível, através do número do cartão de eleitor, votar-se, são pessoas do partido que trabalham dentro da instituição. Então, se nós despartidarizamos, nós não teremos essa informação. Então, a coisa ficará mais clara e mais bom possível. Então, temos que fazer isso. Não vamos culpar um único partido. Mas o partido que está mais lá, nós conhecemos. Então, temos que fazer isso para evitar isso. Porque aquelas senhoras, coitadas, que vão ser levadas à barra do tribunal, não sabem nada daquilo. Foram informados por indivíduos que trabalham dentro desses órgãos eleitorais. Então, é necessário que se faça isso. O processo não pode ser a dedo. Tem que ser para todos e fazermos com que isso aconteça. Muito obrigado, deputado Mchaga, 30 segundos, estamos a sair. Bom, a lei não perdoa quem não sabe. Se você não sabe, não significa que você vai deixar de ser penalizado. O Código Penal não tem essa cláusula, diz que aquele que não sabe. Isso pode servir como atenuante. Mas para todos os efeitos, está dito, está claro que o cartão de eleitor é documento pessoal e transmissível. E ninguém tem que andar a exigir cartão de eleitor aos outros. Só que nós temos pessoas bem disciplinadas. E aquele que aparecer na minha casa, eu vou lhe brechar com machado na cabeça. Quero ver quem me leva para a cadeia. Que venha o meu chefe de quarteirão exigir cartão de eleitor. Vai ver como é que ele vai sair. Ou sai morto, ou sai de maca para o hospital. Eu quero ver quem vai me julgar por ter feito isso. Porque é preciso cortar este mal pela raiz. Olha, o processo eleitoral neste país começou há muito tempo. Quem percebe melhor são os velhos de que você está a falar. Porque eles começaram a votar em 94, votaram em 98, votaram em 99, votaram em 2014, votaram em 2018, votaram em 2013, votaram em 2019, votaram em 2000, agora vão votar em 2023 e vão votar no próximo ano. Esses têm mais experiência de voto. Então não podem ser esses, você diz que não sabem porque são velhos. Se calhar eu posso perdoar o jovem, aquele que vai entrar pela primeira vez no processo. Aqueles todos sabem como é que o processo funciona. Por isso não podemos brincar com coisas sérias. Permitir que alguns mal-intencionados nos arranjem problemas. Este país precisa de passar a vida a discutir problemas desnecessários e passar para problemas concretos que afligem a nossa sociedade e juntos podermos marchar. Aquele que perdeu eleições tende a aceitar com muita naturalidade e ser governado por aquele que ganhou. Por simplesmente. Nada de roubo aqui. Muito obrigado, meus senhores. Obrigado a si, caro telespectador, também internauta que acompanhou-nos durante este tempo. Estamos com promessas de regressar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fique bem.